Ibovespa em leve queda e um grande clima de tensão pelo dia de amanhã, onde temos indicadores importantes. Vamos ver o que está acontecendo aqui então. E temos também as petrolíferas que vêm caindo por conta da pressão do petróleo. Embora o Petrobras até deu ali uma recuperadinha, também tivemos uma boa notícia ali para eles, tá? E temos também o rebaixamento do Banco do Brasil, além de novas falas do Lula e também ali um risco Milei. E vamos começar então com o índice de inflação Brasil e Estados Unidos, que são indicadores importantíssimos para nos dizer para onde vão as taxas de juros, tanto brasileira quanto americana, e obviamente acaba ditando para onde vai as ações no Brasil, né? Então, temos aqui o IPCA vindo em 0,28 e era esperado 0,29, ele veio um pouquinho a coisa abaixo, praticamente em linha, né? Foi puxado aqui principalmente pelos alimentos, tivemos outros aqui que deram uma estouradinha, a gente já vai ver. O IPCA, então, ele estava em 0,24 no mês passado, agora é 0,28, deu uma subidinha. Analisado, a gente tem, então, 4,68 de inflação, né? Abaixo dos 5 pelo menos. E aí temos, então, nos grupos aqui, o que mais acabou subindo foi exatamente alimentos e bebidas, puxando um pouco para cima. Mas tivemos outros aqui que deram uma subidinha, como habitação, despesas pessoais. E olha só, o transporte, que é muito dependente também da questão aqui o petróleo, ele está só 0,27, ele tende a dar uma amenizadinha aqui mais para frente com o petróleo aqui em baixa, né, vamos dizer. E aí temos outros aqui que foram até negativos, outros aqui em torno do zero, né? Enfim, inflação está ficando sob controle, mas não dá para abusar. A gente já vai falar sobre a taxa de juros para onde o Brasil vai. Temos aqui então a inflação dos Estados Unidos, que também vem em queda, e agora eles tinham projetado 3,1 e veio 3,1 aqui no analisado, digo, né? Veio em linha também, sem grandes surpresas. E aí a gente tem o núcleo que também veio em linha. O núcleo é o principal ali da inflação, né? Que realmente é onde a gente tem que ter atenção, não vai depender tanto de commodities. E aí 4% veio também cravado. Temos então amanhã as decisões de taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos. É meio que sem surpresa, né? A gente sabe que vai manter os Estados Unidos a taxa de juros igual, no Brasil vai cair 0,5 pontos percentuais. Minha grande dúvida aqui é para onde vão os próximos ajustes dessa taxa de juros. Será que os Estados Unidos vai começar a cair a taxa de juros? E quando isso vai acontecer? É uma pergunta, e aí, obviamente, se cair lá, ajuda as ações do Brasil, ajuda de modo geral o mundo inteiro. Os Estados Unidos é muito forte a economia. E também temos o Brasil, né, com a taxa de juros amanhã, que deve diminuir 0,5%. O Campos Neto já havia falado que nas próximas duas reuniões deve diminuir 0,5%, a não ser que tenha grande surpresa. Então a gente sabe que vai cair meio agora, deve cair meio na próxima, mas todo mundo está atento aos discursos. De repente ele já diz do que pode acontecer na outra, né? De repente, lá na frente pode ser 0,75%. Alguns discursos do mercado está atento aqui para captar e ver alguma mudança nessa trajetória da queda da taxa de juros, tá? Mas, na minha opinião, não deveremos ter grandes surpresas, principalmente no Brasil. Ele deve ficar ali achando que a inflação está exatamente dentro do planejado, está muito próximo das previsões. Então podemos ver o S&P 500 subindo 0,4%, enquanto o Ibovespa caindo 0,4%. Os dois aqui próximos do zero, com bastante tensão na expectativa de amanhã. E agora nós vamos falar da petrolíferas, que vem caindo aqui por conta do petróleo, ainda naquela questão da perspectiva do excesso de oferta e da falta de demanda. Então são duas questões distintas. O excesso de oferta, a gente vai ter que acompanhar muito aqui o que a OPEP vai fazer. Eles estão falando que já está fazendo algumas coisas, não está surtindo efeito, depende da matéria que você lê, mas na verdade eles vão atuar mais forte ali no primeiro trimestre de 2024. Então tem que ter um pouquinho de calma aqui no excesso da oferta, enquanto a demanda é como é que está a economia mundial. Então, principalmente atenção aos Estados Unidos. E amanhã os Estados Unidos falam, né, da taxa de juros. Se de repente o Jeremy Powell der a loucura e falar, não, vamos aumentar a taxa de juros, já dá uma enfraquecida forte ali, né? E aí o petróleo vai dar ruim para o petróleo. Então, basicamente é isso. Acompanha a economia no caso da oferta, da demanda, e no caso da oferta, ver ali o que o OPEP vai estar atuando aí para compensar, né? Eles tentam equilibrar de novo a oferta e demanda. Só que se a demanda cai demais, é difícil para eles conseguirem segurar tanto. Mas eu ainda acredito que esse petróleo deve se manter ali não abaixo de 70. Eles vão fazer o máximo possível quando esse petróleo começar a ir para abaixo de 70. Por enquanto ele está aqui em queda, mas ainda está acima.
E quando a gente acompanha o barril do petróleo, olha só, ele vinha naquela disparada, a questão da guerra e tudo mais, né? Depois veio uma queda muito brusca, ele bateu nessa primeira linha aqui e resistiu, subiu, bateu de novo, resistiu, subiu, e aí ele veio até cair, bater nesta outro ponto aqui em torno de 74, bateu uma vez, bateu duas, bateu três e subiu. E aí ele ficou uns 3 dias acima, e hoje ele já vai e consegue furar esse bloqueio aqui dos cerca de $74. Muito provável ele vai tentar aqui buscar o 71,50. Qualquer não melhoria no cenário aqui, ele já vai tentar buscar isso aqui. Não é recomendação, só estou aqui fazendo uma olhadinha no que pode acontecer. Enfim, quando bater 71,50, aí a gente começa, na minha opinião, a ficar numa situação mais confortável. Eu acho, como sempre eu digo, que o OPEP, quando o petróleo cai muito, eles vão tentar acelerar as medidas. Mas, óbvio, ainda pode dar umas beliscadas em fundos abaixo de 70 aí até, né? Então a gente vê as petrolíferas caindo mais de 2%, a Petrobras chegou a cair mais de 2%, mas deu uma recuperada ali, né? Chegando a uma queda de apenas 0,8%. E nós tivemos uma notícia bacana hoje na Petrobras, que eles destacaram que ontem eles chegaram aqui a aprovar o acordo judicial relativo à cobrança de diferença de correção monetária de juros de empréstimo compulsório com o Eletrobras. Diante disso, o acordo vai prever então um pagamento de 1,2 bilhão em até 5 dias úteis. Vai melhorar o resultado consolidado da companhia. Então vai entrar aqui uma grana nova para a Petrobras. Isso aqui estava desde 2010, né? Olha quanto tempo. Estou falando agora do Banco do Brasil. A gente primeiro vamos dar uma olhada aqui no crescimento do setor agro. Você pode observar que a carteira realmente vem crescendo bastante forte aí no último ano, no último trimestre também. Isso aqui já vem de vários anos, né? Não é de agora. O agro vem ganhando uma proporção grande na carteira do Banco do Brasil hoje aqui, acaba sendo a mais representativa. Então, sim, está crescendo bastante o setor agro, o governo também está aqui crescendo, mas está relativamente tranquilo, tá? Essa frente aqui do governo. A gente tem a parte das grandes empresas que está meio que estável recentemente, as micro e pequenas empresas estão dando uma acelerada no crescimento, aqui a gente tem que ficar atento, pode ter mais inadimplência, a pessoa física está aqui em linha também com o esperado. Então, tem um crescimento um pouco maior, na verdade, aqui no microempresa do que pudéssemos imaginar, o governo está ok, e o agronegócio vem num crescimento forte, mas isso não é de hoje, né? Vem acontecendo normal. O fato é que o Lula diz que os bancos públicos têm de liberar mais empréstimos para os estados, eles têm que ter essa participação mais forte, inclusive aqui, além do BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil. E aí a gente vê então que a liberação de créditos em relação aos estados aumentou demais aqui em relação à Caixa Econômica Federal, o BNDES e o Banco do Brasil, superando aqui a soma dos 4 anos anteriores. Mas, na minha opinião, aqui a matéria não destrinchou, nós vimos ali que o Banco do Brasil não está nessa aceleração toda. Ele até já mostrei os planos, né, em relação ao Banco do Brasil em vídeos anteriores. Tem ali um aumento, mas não é tudo isso, tá? Inclusive, nós temos que ver também o que vai acontecer no quarto trimestre, a gente vai acompanhando, mas até o momento eu não vejo uma preocupação aqui. Tem ficado mais a cargo da Caixa Econômica Federal e principalmente do BNDES, que é o papel do BNDES mesmo, apoiar esse tipo de coisa, né? O Banco do Brasil tem uma exposição exatamente ali no agro, então a gente tem que ficar atento na questão do agro, porque é onde o Banco do Brasil vai estar fazendo esses empréstimos aqui que tem algum vínculo com o governo. Esse de desenvolvimento acaba sendo mais o BNDES mesmo, tá? Então, não vejo preocupação aqui com essa questão, mas óbvio, a gente tem que ir acompanhando o Banco do Brasil ao longo do tempo para ver se ele não se perde nessa trajetória, né? Enfim, o Banco do Brasil então é rebaixado pelo Bradesco de compra para neutro. Eles veem aqui os riscos aumentando, um aumento de incerteza e também por conta dessa alta que as ações tiveram. Ele diminuiu o preço justo para 59, implicando uma valorização de cerca de 8%. As ações caíram hoje, então estão um pouco mais, mas eles estão aqui um pouco pessimistas com o Banco do Brasil. E o Bradesco destaca como principais riscos o Banco da Patagônia, a gente já vai falar sobre, os empréstimos rurais, que é essa questão do Banco do Brasil ter elevado cada vez mais aqui o peso do agronegócio na carteira. Isso aqui já vem de anos, então até um certo tempo atrás era menos do que isso aqui, foi aumentando, até que agora é a segunda maior posição na carteira, até bem próximo aqui do pessoa jurídica, né? Se você separar ali pessoa jurídica, então o governo vai ficar a maior fatia realmente no setor agro, tá? Então, enfim, o setor agro um peso bastante grande na carteira e eles veem isso como um risco maior, já vou comentar.
também o racional de pagamento e as receitas de serviços. Receita de serviço, vocês sabem, né? É toda a questão aí da fintech atrapalhando ali as receitas de serviço de todos os bancos. No setor agro, o Bradesco está enxergando condições climáticas adversas neste período, então pode ter um risco aqui climático, mas isso sempre aconteceu com o Banco do Brasil, ele sempre teve exposto a esse risco. A grande diferença agora é que ele tem na carteira dele uma fatia no crédito, na carteira de crédito muito maior, como nós acabamos de ver. Então ele tem uma exposição maior a este tipo de risco. Comentando os riscos elencados pelo Banco Bradesco, vamos começar com o Banco da Patagônia, onde o Banco do Brasil detém neste banco e tem operações lá na Argentina, tá? Então é um banco com foco muito lá. O Banco do Brasil detém 80,39% da participação deste banco. E aí temos o Milei assumindo a presidência na Argentina. Ele tem muitas mudanças fazendo na economia e uma das mudanças principais acaba envolvendo os bancos, né? Vai tirar ali o Banco Central, vai tentar trazer o dólar como moeda da Argentina. Então são muitas mudanças no setor financeiro da Argentina e aí pode acabar afetando o Banco da Patagônia, mas não necessariamente negativo, na minha opinião. Abre parênteses aqui, pode ser até positivo. A gente vai ter que ver como vai desenrolar. Tem muita coisa para mudar na Argentina. Pode sim impactar aqui o Banco da Patagônia. Pode ser um risco, é assim que alerta o Banco Bradesco. Temos aqui então o Banco da Patagônia com um valor de patrimônio líquido de 2,32 bilhões, né? Ele está sendo negociado abaixo do PVP nesse momento. A Argentina também toda caótica lá, né? Para finalizar esse comento, o bom dividendo do banco no momento é cerca de 10%, mas que o payout não deve subir acima de 40% no ano que vem, deve se manter ali em torno de 40% mesmo. E 2024 deve ser um ano que eles podem ficar sob pressão devido à concorrência forte e menor apetite de risco, né? Para não cair nesse negócio de inadimplência. Então, esse é o cenário traçado pelo Bradesco. Então, de forma resumida, 2024 ainda é bastante difícil para os bancos. O Banco do Brasil deve enfrentar, então, o que todos os bancos vão enfrentar, essa questão de crescer sem subir o risco de crédito, isso é todos os bancos. Ele tem a questão do agro que pode ser impactado realmente, mas é normal, se você investe em um banco desse tipo, você tem que estar ciente disso, mas eles escolhem muito bem quem põe na carteira, isso aí nos dá um pouco de alívio. Tem a questão do Banco da Patagônia, que é uma incerteza total, não dá para dizer alguma coisa em relação a isso, e aí, tendo ruídos no banco, normalmente a gente analisa qual é o ruído, de repente até compra mais por imaginar que é um ruído muito pontual ali, né? Vai depender do que vai acontecer, não é recomendação. O Banco do Brasil no último ano subiu 67,9%, contando com os dividendos. O consenso aponta como preço justo para o Banco do Brasil neste momento em R$ 67,30, mas o Bradesco está com R$ 59. Enfim, o Banco do Brasil bateu um topo recentemente aqui de R$ 54,50 e agora está ali começando a oscilar próximo desse topo, hoje caindo aí bastante, cerca de 3%. E considere se tornar membro do canal, você vai ter acesso a vídeos exclusivos, algumas ações Smalls eu só acabo comentando lá para membros, não vale a pena trazer aqui para o YouTube de modo geral. Temos a planilha de preço teto e de dividendos, começando já com o ano de exercício 2024. Deixa o like no vídeo, um abraço, até o próximo, valeu!